Com relação ao objeto ilícito, eu estava falando para vocês que aquelas situações em que o objeto é ilícito não pode ser, né, objeto de um contrato de trabalho, ou melhor, um contrato de emprego. Então, com relação à prostituta, o prostituto, o garoto de programa e garota de programa, eles não podem pedir vínculo de emprego com o prostíbulo, porque o objeto é ilícito. Entretanto, para que vocês... eu tenho que ter aqui um pouco de cuidado até para falar nisso, porque nós estamos falando aqui de uma forma, uma situação em que eu estou colocando isso aí de uma forma, né, pública. Nós temos que entender que a prostituição é uma das profissões mais antigas que existem. Tanto é que ela está lá na Bíblia, tá? Então, a prostituição, a prostituta, o prostituto, garoto de programa, garota de programa, como vocês queiram usar a terminologia, é uma profissão muito antiga. E, embora vocês não saibam, ou alguns saibam, esta profissão está regulamentada, regularizada pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem lá o Código das Profissões. E esta profissão, que é chamada profissionais do sexo, estão lá no Código 5198 da nossa legislação aqui. Ou seja, o Ministério do Trabalho classificou a profissão como profissionais do sexo. No Código Internacional das Profissões, o Código Internacional das Profissões, ele é o 5149, tá? Como é que tá lá no Ministério do Trabalho? Título: Código 5198, profissionais do sexo, garota de programa, meretriz, messalina, michê, mulher da vida, prostituta, puta, quenga, rapariga, trabalhador do sexo, transexual, travesti. Então isso tá lá, não sou eu que estou inventando, é só vocês entrarem lá no Código das Profissões do Ministério do Trabalho, vocês vão ver que isso aqui está regulamentado. Descrição sumária: batalham programas sexuais em locais privados, vias públicas, garimpos, acompanham clientes homens e mulheres, de orientação sexuais diversas, administram orçamentos individuais e familiares, promovem a organização da categoria, realizam ações educativas no campo da sexualidade, propagandeiam os serviços prestados. As atividades são exercidas seguindo normas e procedimentos que minimizam as vulnerabilidades da profissão, ok? Então, é diferente daquilo que nós estávamos falando, porque aqui a pessoa usa o seu próprio corpo, ela não é agenciada por ninguém. Então, neste caso, quando ela própria agencia o seu próprio corpo, o objeto aqui, ele não deixa de ser ilícito, mas, entretanto, é possível e não constitui crime. O que constitui crime é a questão lá de se prostituir num prostíbulo, enfim. Essa parte do direito penal eu não vou entrar muito, né, porque não é a minha área. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se ela entrar com uma ação pedindo vínculo de emprego com a boate, com o prostíbulo, o objeto é ilícito, então o contrato de trabalho é nulo. Da mesma forma, ele, se entrar com ação pedindo vínculo de emprego com o prostíbulo, com, né, a boate, em razão desta situação, o contrato vai ser nulo, ok? Porque o objeto é ilícito. A mesma coisa, pessoal, com relação ao apontador do jogo do bicho, porque o jogo do bicho é uma contravenção penal. Inclusive, nós temos a orientação jurisprudencial 199 da Seção de Dissídios Individuais 1 do TST, que fala que o apontador do jogo do bicho, né, o contrato entre ele e o dono da banca é um contrato ilícito, portanto, o objeto é ilícito e o contrato é nulo. Mas atenção, porque eu já vi algumas decisões judiciais que reconheceram o vínculo de emprego entre o apontador do jogo do bicho e a lotérica, porque tem muitas lotéricas que fazem jogo do bicho.
Óbvio que é uma contravenção penal, ok? Mas se vocês procurarem, eu encontrei algumas decisões no Tribunal lá Regional de Recife, lá vocês vão encontrar decisões nesse sentido, ok? Indo em contrário à orientação jurisprudencial 199 do TST. Infelizmente, é isso aí. Com relação ao policial militar, os policiais militares que fazem bico, eles podem muito bem ter o contrato de trabalho reconhecido. Por quê? Porque uma é na esfera trabalhista e outra é na esfera da justiça militar. Eles possuem regimento próprio, eles possuem o quê? Uma lei que regulamenta a profissão do policial militar. E lá proíbe que eles tenham atividades, né, particulares, principalmente com relação ao bico. Mas nós temos a súmula 386 do TST, que diz que nada impede que o profissional, sendo um policial militar que presta serviços com habitualidade, subordinação, onerosidade, tá? E pessoalmente, ou seja, a pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade, ele possa pedir vínculo de emprego com o tomador de serviço. Porque o que acontece? Os policiais militares hoje, para ter uma complementação de renda, eles fazem bico de segurança. Mas eles não podem trabalhar armados, porque isso, se a corregedoria, né, da polícia militar sabe, porque isso está lá no regulamento deles, que é uma lei própria que regulamenta a profissão, sabe, eles podem até, ou melhor, eles vão responder um processo administrativo, mas eles prestarem serviços para entes particulares e eles terem lá a profissão de policial militar, lá perante a justiça militar, eles, ou perante, né, o órgão máximo deles, eles vão responder administrativamente, porque eles não podem trabalhar fora da polícia militar. Mas não tem nada a ver com a esfera trabalhista, ou seja, na esfera trabalhista, se eles entrarem como ação trabalhista, eles vão ter o vínculo reconhecido. Súmula 386 do TST. Seguimos no próximo bloco. Aguardo.